Olá pessoal, bem-vindos ao canal GTUSP. Eu sou Bruna Bardez, professora de Língua Portuguesa e Literatura, e na aula de hoje vamos estudar sobre o realismo, um dos movimentos literários de suma importância que caem muito no vestibular e ajudam vocês aí na hora terem uma concepção de dividir qual escola literária entender e como compreender isso. Então, na aula de hoje eu vou recapitular algumas escolas literárias com vocês, para a gente se aprofundar um pouquinho melhor no realismo. A nossa ementa de hoje vai permear o quê? O novo século das luzes, o realismo em Portugal. Vamos falar de alguns autores de Portugal, então, desde Antério de Quintal, Guerra Junqueiro, Eças de Queiroz, e vamos também mencionar sobre o realismo no Brasil, que envolve Machado de Assis. Acredito que todos vocês já ouviram falar dele. Tem algumas características em aula que eu vou trabalhar com vocês hoje, que vai ajudar muito a compreender, e ainda mais na hora da análise. Por quê? Quando a gente faz uma análise, fica bem mais fácil de depois ler o livro, né? Sempre que eu falo nas minhas aulas, eu sempre menciono e dou uma dica para vocês. Primeiro, busquem entender o período histórico, busquem entender o que aconteceu na época, e aí depois leiam o livro, que aí fica muito mais fácil. Como sempre monto aí com vocês, fizemos uma análise cronológica, então desde o trovadorismo e o humanismo, o classicismo, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, fomos para o romantismo em Portugal, fomos para o romantismo no Brasil e ainda sobre o século XIX, chegando aí no século XVIII e XIX, vamos para o realismo, até chegar depois no século XX. Então, só para entender, nesse período do século 18, 19, nós estamos tendo ainda o período da Revolução Industrial. Lembram? O período da Revolução, da filosofia, onde surge o iluminismo, as pessoas mais pensantes, os filósofos começam a desenvolver mais. Eles querem demonstrar que é possível, através dos estudos, ter uma maior capacidade e deixando a igreja um pouco de lado. Por que a igreja era deixada um pouco de lado? Quando eu mencionar sobre as escolas literárias anteriores, era muito valorizado o poder da igreja. O que a igreja dizia, o que a igreja falava, as pessoas tinham que pregar isso e valorizar de suma importância. Então, vamos compreender agora qual que é essa quebra. Na aula passada eu havia comentado com vocês sobre o romantismo, a valorização da mulher, o amor pelo homem, e agora no realismo vai ter uma quebra por todo. Vamos falar de traição, vamos falar que a mulher não é obrigada, o homem também não é obrigado a ficar com aquela pessoa. Então, vamos compreender. Volto então, vou fazer uma retomada com vocês sobre as escolas literárias e começando pelo trovadorismo. Trovadorismo como o ápice, né, como o marco que nós tivemos nesse período, lá do século XI e XII, foram as cantigas. O que acontecia nessas cantigas? Poxa, Bruna, já ouvi falar cantigas, mas eu não sei bem o que é. Como que eu poderia entender, né? Então, esses slides agora que eu preparei para vocês, e a aula de hoje, eu procurei deixar resumos. Às vezes tem aluno que está aprendendo sobre trovadorismo, tem alunos que estão lá no classicismo, mas é muito difícil chegar na hora da prova e compreender isso. Então eu falo, tem alunos ou pessoas que conseguem ter uma memória mais visual, então ela vai lá, desenha. Tem pessoas que têm uma memória mais exata, então coloca datas, coloca tópicos. É sempre importante vocês montarem um fichamento, deixarem isso pronto. Quando chegar na hora de estudar, vai cair no vestibular, você já tem uma maior propriedade e não precisa ficar voltando nisso. A primeira escola literária foi o trovadorismo e elas tiveram 4 cantigas. E quais foram essas 4 cantigas? A primeira delas foi a cantiga de amor, que era um sentimento, né, analisado aí com mais profundidade, e que era o sofrimento, ou seja, o coito do amor. Por isso que vem da palavra coitado. Nossa, coitado, é a coita do amor, o amor não correspondido. Era um homem que se dedicava, amava, ou seja, um trovador. E por que o nome trovador, né? Ele andava com uma caixinha de música, né, sempre ao seu lado, e quando ele cantava isso, recitava em praça, recitava perto de um certo povoado, das pessoas, ele escrevia isso, outra pessoa escrevia, vamos ver isso com outras cantigas, e recitava em público. Então, quando ele não tinha um amor correspondido, aquela mulher que ele gostava, mas não conseguiu atingir esse amor, ele ia lá e recitava na sociedade, recitava num parque, e as pessoas acabavam ouvindo isso. Então, a cantiga de amor eram trovadores, homens que
tinham amor aí pela mulher amada e não conseguiam isso, às vezes conseguiam. Na cantiga de amigo, nós temos algo um pouquinho mais diferente. Essa é uma das únicas cantigas que aparece a questão feminina, a questão da mulher. E como isso funciona? O trovador aí procura traduzir os sentimentos femininos, falando como se fosse uma mulher. Nessa época, a palavra amigo significava namorado ou amante. Então vamos entender esse eu lírico. Quando eu costumo falar eu lírico, é quem vai narrar, quem vai cantar isso, certo? Na maioria das vezes, era recitado, escrito também por mulheres, né? Então o sofrimento que a mulher tinha, se ela ficou viúva, se ela se separou. E quando ela combinava de sair com aquele homem e não era correspondido, ou seja, ou ele não apareceu, ou ele não gostava dela e não tinha coragem de chegar e dizer. Isso remete até os dias atuais, né? Porém, algumas coisas se modificaram com as questões atuais. Hoje em dia não tem essa questão de chegar para uma dama, recitar, cantar a ela, mas isso no passado era muito comum. E quando as mulheres não tinham isso, não alcançavam, elas ficavam chateadas, a ponto de montar essa cantiga, né, que é a cantiga do amigo, elas recitavam, então, demonstrando todo esse sofrimento. Temos também a cantiga de escárnio e maldizer. E aí eu peço um pouquinho mais de atenção da parte de vocês, porque muitas pessoas acabam confundindo a cantiga de escárnio e maldizer. Ah, Bruna, mas não seria uma sátira? Sátira é falar mal do outro e colocar? Justamente, mas é isso que cai na prova de vocês e vocês não conseguem explicar depois, porque acaba confundindo. Vamos entender da seguinte forma. O escárnio, vamos trazer para os dias atuais, é falar mal do outro de forma indireta. Ou seja, eu dou características daquela pessoa, só que eu não menciono o nome. E isso acontecia muito no passado. Então, o trovador que ia falar mal da pessoa, ele escrevia lá na música dele, colocava, olha, a pessoa com altura tal, de olhos azuis ou de olhos negros, cabelo ondulado ou cabelo liso, aprontou isso, isso e isso comigo, e eu não gostei. E aí o que acontecia? Se a mulher ou o homem fosse tirar satisfação, foi comigo que você disse isso? Não. Eu mencionei seu nome? Foi você? Não. E aí ficou conhecida como a cantiga de escárnio, certo? Então montava e ridicularizava os defeitos humanos e não mencionava o nome de ninguém. Porém, na cantiga de maldizer, vamos entender então o maldizer, né? O benevolente, que é o antônimo. O maldizer é falar mal da pessoa, mas aí eu colocava de forma direta. Eu colocava assim e os trovadores colocavam nos seus textos, colocavam nas suas cantigas o nome daquela pessoa. Era mencionado o que ele fez, se ele traiu a mulher, se ela traiu o homem, tudo isso era colocado. Então, aí sim, a gente coloca o nome de uma pessoa e fala, você me fez isso, 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 eu não gostei, foi muito errado. Diferentemente, hoje, quando nós temos as ofensas, né? No passado não tinha as palavras de baixo calão, era mencionado, um exemplo, fiquei chateado com isso, você me magoou, não chegou no tempo certo, e agora... colocavam lá o nome da pessoa, temos que seguir cada um para o seu lado. Era assim, então, que era vista as cantigas, que faz muita referência ao trovadorismo. Em seguida, né, após essa escola literária, nós temos o humanismo. E aí que está, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Você lembram que eu falei da igreja? A questão que ela influenciava muitas pessoas? Nesse período ainda existe. Porém, no humanismo, já começa a ter um distanciamento. Por quê? Se lá no trovadorismo aconteciam algumas coisas que a igreja, eu sempre falo de uma tríade, né? Ou seja, o clero, o padre, mandava acima de tudo, em seguida a nobreza e, por fim, em terceiro lugar, o pobre, né? O povo. Então, a população ficava sempre em terceiro lugar, sempre submissa a que a igreja e a nobreza impusesse ou colocava para a sociedade. Quando nós entramos em humanismo, nós começamos a perceber que, quando fala em antropocentrismo, que são ideias científicas, o homem aí tomando forma, querendo mostrar os sentimentos dele, tem a questão da racionalidade, ou seja, ele começa a refletir sobre o cientificismo, entra já tendo início, ou seja, os cientistas, os filósofos começam a tentar a se manifestar, mostram pontos de vista, mas isso de forma bem sutil ainda. Essa valorização do corpo humano e das emoções, então nós entramos aí com questões de Leonardo da Vinci, a valorização do corpo, como isso
era vista, então, desde a Igreja Católica do berço, né, o Vaticano, a questão da igreja aqui no centro da capela, na cúpula das igrejas. Deus era o centro do universo e ao redor os apóstolos, colocados isso, os apóstolos para proteger e defender, até hoje como é visto, mas Deus como o centro do universo. Então vem até os sentidos metafóricos nos poemas, nos textos, sonetos e tudo mais. Busca também no humanismo a relação da beleza e da perfeição, ou seja, tentar compreender e valorizar e entender a mulher, no caso, né, como a perfeita, a beleza de Deus é colocado. E um dos principais autores aí que eu deixei para vocês, recapitulando essas escolas literárias, é a relação do Gil Vicente. Ele escreveu 3 autos, né, o Auto da Barca do Inferno, o Monólogo do Vaqueiro, e colocou como características uma sátira em seu livro. A obra O Alto da Barca do Inferno, quando ele escreve Entre Anjo e Diabo, é feita uma análise, o livro é escrito de forma em peça teatral, e quando ele coloca o diabo e o anjo, ele procura abordar e fazer uma crítica para a sociedade, que até hoje em dia é muito comum, né? É muito atual esta obra que ele escreveu. Por quê? Quando ele fala de questões materiais, isso faz uma relação de pura reflexão. Quando o homem tenta valorizar questões financeiras, quando nós valorizamos muito o dinheiro, quando as pessoas tentam passar a perna umas nas outras, e isso Gil Vicente colocou muito em sua obra. Ele quis demonstrar que um sapateiro, né, quando faleceu e tentou chegar entre o anjo e o diabo para tentar compreender onde ele estava e que lado ele ia, é logicamente que ele queria ir para o céu. Mas o anjo falava, será mesmo que você merece ir para o céu? O sapateiro é lógico, né? Eu cobrava sapatos, eu costurava, engraxava da melhor forma. E o anjo dizia, mas por quanto que você cobrava? Ele cobrava 5, 10, 15 vezes o valor. Ele passava a perna nas pessoas que tinham condições e até as que não tinham condições. Devido a isso, ele foi para o inferno. Outro, né, para fazer uma ênfase na relação da religião, foi o padre. O padre entrou com uma mulher, uma amante, e quando ele entra no céu, entra para ver o anjo, ele fala que quer ir diretamente para o céu. O anjo fala assim, mas será que o senhor realmente merece ir para o céu? Ele fala, lógico, eu sou um padre, rezei muito ao longo da minha vida. E vai com a Bíblia e o terço. E o anjo fala, mas e essa mulher, né? O que seria isso? É uma mulher que morreu junto, ou pode estar comigo. O anjo percebe, né? E pela fala dele, pela demonstração, dá para ver que é amante. Como um padre faria isso? Seria quebrar todo o estereótipo do catolicismo. Como que um padre pode descumprir isso? Fazendo com que ele vá para o inferno. Um dos que vão para o céu é o parvo, que é conhecido como o bobo da corte, e isso no humanismo é muito clássico, lembrando as questões de castelos, histórias medievais. Como que era visto isso? O bobo da corte era aquele homem que ficava com aquele chapeuzinho com o sininho, andava de um lado para o outro e dizia verdades. Só que muitas das vezes era uma verdade que chegava a ofender o outro, né? Ele via o que acontecia e tentava falar isso em público. E as pessoas, olha, não presta atenção, ele é louco, ele não sabe o que ele está falando. E ele foi visto como um bobo da corte. E no livro do Gil Vicente, no Alto da Barca do Inferno, quando o Gil Vicente menciona sobre o bobo da corte, o parvo, o personagem, ele morre de dor de barriga, né? Até colocado no livro como de caganeira. Ele acaba falecendo por isso. Vai entre o diabo e o diabo já sabia disso, fala para ele gritar do que ele morreu, e o parvo acaba falando um pouco mais alto, a ponto de ocasionar muitos risos, e o anjo já tira ele de lá e fala, o seu lugar é aqui, o seu lugar é seguir para o céu. Então, essas questões que eu trago para vocês, logicamente que nós estamos no período do realismo, mas eu acho muito importante recapitularmos. Eu procuro trazer diversas características para a gente compreender essas escolas literárias. Por quê? São muitas escolas literárias. Quando o aluno fala, eu estudo literatura, eu estudei. Sabe o que é o realismo? Sabe o que é o humanismo? São tantas características que nós só sabemos apenas de nomes. Nós não sabemos como mencionar. E esse é o propósito das aulas daqui. E colocar ainda mais para vocês, explicando o realismo com outras vertentes, outras escolas literárias para a gente compreender. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água e um café e já já estamos de volta.